Você já se envolveu em uma atividade que te fez perder noção do tempo, a ponto de ficar totalmente imersa nela? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Tessitori, @JuTessitori, e esse podcast surgiu para dar conta de conversas que não cabem em 15 segundos dos stories. A cada semana a gente escolhe um tema que eu venho pensando sobre a minha rotina e comecei a pesquisar para tentar entender um pouco mais, mas que também pode te ajudar a entender sobre a sua rotina. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre motivação. Semana passada, o episódio foi sobre disciplina e a gente falou sobre a possibilidade ou não de nos tornarmos pessoas mais disciplinadas. E eu levantei a bola para vocês sobre uma outra pergunta, um passo 2, depois de entender um pouco mais sobre disciplina. Será que o que a gente precisa é mesmo de disciplina ou o que está faltando é muito mais uma motivação? E isso, óbvio, que tem tudo a ver com a nossa rotina, porque no final das contas, a gente cria uma rotina para estabelecer um ritmo que nos coloca cada dia um passo mais próximo dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E nesse episódio passado sobre disciplina, a gente falou como que a disciplina nada mais é como essa capacidade de inibir impulsos por um prazer imediato. E trouxemos vários exemplos sobre impulsos de prazeres imediatos. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai treinando esse músculo desse controle inibitório, do que a gente chama de disciplina, também é importante pensar nesse outro lado, mais ou menos, da moeda, que é a questão da motivação. E eu comecei esse episódio perguntando para você se você já se percebeu em alguma tarefa em que parece que o tempo não passa. E aqui a gente não está falando necessariamente sobre coisas produtivas. Às vezes são momentos de lazer. Na verdade, muitas das vezes são coisas que a gente gosta de fazer e a gente faz por fazer. E pensar sobre isso, que a gente vai conceituar mais para frente como estado de fluxo, tem tudo a ver com uma motivação e, consequentemente, tem tudo a ver com esses bons resultados que a gente quer atingir no médio e no longo prazo. Mas a gente vai descobrir hoje também como que pensar sobre esse estado de fluxo também é pensar sobre uma felicidade no momento presente. Porque no episódio passado a gente colocava sempre em perspectiva. Será que é melhor eu ter essa recompensa agora, imediata? Ou será que é melhor eu esperar e conseguir colher esse benefício no futuro? E a gente trouxe exemplos da área financeira, mas a gente pode pensar em, por exemplo, trabalhar meio que duro hoje, então sentar e estudar, sentar e trabalhar, fazer alguma coisa que muitas vezes a gente joga como chata, pensando que lá no futuro a gente vai ter um bom resultado. E no episódio de hoje eu não quero me contradizer, e lembrando que esse espaço é um espaço para a gente estudar juntas sobre temas envolvendo comportamento e rotina. Não quero me contradizer. Então, no episódio passado, a gente trouxe os pontos importantes de se pensar sobre disciplina e rotina. Mas no episódio de hoje, a gente vai falar que talvez não seja uma questão de disciplina, seja uma questão de motivação. Porque quando eu tô falando sobre disciplina, parece que necessariamente a gente fala sobre fazer algo chato. Você concorda comigo que se eu te falasse assim, você tem que ficar 2 horas deitada na sua cama assistindo aquela série que você ama, você precisa de disciplina para fazer isso? Não, porque esse já é o prazer, essa já é a própria recompensa. Eu não preciso pensar em inibir esses impulsos, porque eu já estou fazendo uma coisa que eu gosto. E a partir do momento que a gente começa a fazer alguma coisa que a gente gosta, a gente sente um prazer no percurso, a gente sente um prazer na atividade em si. Colocando aqui em termos mais claros, quando a gente fala sobre disciplina, a gente fala muito sobre o processo ser árduo, ser trabalhoso, ser chato, para a recompensa valer a pena. Quando a gente está falando de motivação, a gente tem em perspectiva, sim, esse nosso objetivo para o futuro. Mas a gente também vai começar a pensar em como sentir uma motivação pelo próprio processo de chegar em algum lugar. Isso que eu vou falar aqui hoje, caso você seja sócia do Clube Rotina Perfeita, que é o nosso clube de assinatura com uma biblioteca com mais de 100 aulas, conteúdos, cursos, workshops
disponíveis a qualquer momento para vocês, dentro de uma plataforma com ferramentas, com trocas, com encontros ao vivo. Dentro do clube, caso você seja sócia, você tem acesso a uma aula sobre motivação. E nessa aula a gente vai conceituar de forma bem detalhada os tipos de motivação e também entender o que acontece com a nossa cabeça, por que a gente não vê o tempo passar, quais são os neurotransmissores, e aí levando um pouco para a área das neurociências que atuam quando a gente está muito engajado em uma atividade. Quase que o que a gente costuma falar de meio que as regras do jogo, o que está rolando na nossa cabeça que eu preciso saber para que eu possa jogar um bom jogo. Fechando parênteses, já trouxe aqui para vocês, caso seja sócia, onde encontrar essa aula no clube. Caso não seja sócia, saiba que as vagas estão abertas e eu sempre deixo aqui abaixo na descrição o link para você se inscrever no clube e se tornar uma sócia. Mas voltando ao assunto, eu comentei sobre tipos de motivação. Como assim tipos de motivação, Júlia? Durante os meus estudos sobre esse tema, eu me deparei com 2 cenários de motivação diferentes. Aquela motivação por algo que é externo e aquela motivação por algo que é interno. E para não me repetir, eu vou deixar linkado aqui também na descrição o link do episódio que eu acabo descrevendo com mais detalhes esse processo da motivação intrínseca e da motivação extrínseca. Mas basicamente o que a gente vai falar aqui hoje para entender um pouco mais sobre essa motivação são aqueles momentos em que a gente sente um prazer pelo próprio processo. Quase como se a gente não precisasse dessa recompensa futura, porque o próprio processo, ele em si, já é satisfatório o suficiente. E eu vou trazer aqui um exemplo para ficar claro, para a gente sair do mundo das ideias. Uma coisa é você ter como objetivo ser, talvez, uma professora universitária e passar em um concurso. Só que toda vez que você senta para estudar, que você senta para ler, que você senta para fazer sua pesquisa, aquele processo exige muito de você e é desgastante, você não sente o menor prazer naquilo. O outro cenário é aquela pessoa em que desenvolveu, ou enfim, naturalmente sente um prazer pela pesquisa, um prazer pelo estudo, porque o próprio processo é gratificante. Essas 2 pessoas podem ter como objetivo passar num concurso, mas vai ser muito, muito, muito mais fácil para aquela pessoa que desenvolveu ou já nasceu ou já entrou nesse mundo com o prazer pelo próprio processo, vai ser muito mais fácil para ela atingir esse objetivo do que para aquela pessoa que tem muita disciplina, mas que não se sente motivada pelo processo da escrita, da pesquisa, dos estudos. E por que é muito importante a gente falar sobre essas 2 faces da moeda, a disciplina e a motivação? Porque às vezes a gente entrega um peso muito grande para a questão da disciplina. Então a gente se cobra de ser disciplinada, a gente busca a todo momento ressaltar essa característica ou então procura formas de inibir esses impulsos e ser uma pessoa que consegue olhar para o futuro e abrir mão de qualquer tipo de prazer momentâneo. Mas, por mais que seja uma característica valorizada, e a gente falou no episódio passado até de estudos que mostram pessoas mais bem-sucedidas por terem maior controle, né, sobre, enfim, os seus impulsos, por mais que isso seja assim verdade, também é verdade que você aproveitar o processo é muito mais gostoso. Que você ver razão e motivo e sentido no dia a dia, na sua própria rotina, é muito mais prazeroso do que encarar como um fardo ou uma tarefa chata que precisa ser feita para que você obtenha um resultado final. Porque, de novo, a gente já falou em vários episódios, a nossa vida ela é composta de processos. Por mais que existam pontos de chegada, eles representam talvez 1% da nossa vida. A nossa vida ela é feita de rotina, de pequenos passos e de processos. E a partir do momento em que a gente consegue trazer a nossa motivação por esses processos em si, tudo começa a ficar muito mais fácil. Não quero parecer que eu tô dando para vocês a grande solução da vida perfeita, mas a gente está pensando aqui juntas como que é importante valorizar o próprio processo. Porque, no final das contas, você tem muito mais chance de se manter constante, engajada e cumprir com
as atividades que você sente prazer, que você se sente motivada pela atividade, do que pelas atividades que você acha que são tediosas, ou que são grandes obstáculos, ou que são simplesmente chatas. E no final das contas, a gente tá falando sobre isso. Formas da gente aumentar a nossa chance de ter uma rotina que nos satisfaz, que faz com que a gente termine a semana ou o dia com a sensação de que, nossa, a vida não é só flores, mas hoje foi um bom dia. E onde que eu tropecei? Em que lugar que eu fui procurar entender mais sobre motivação? E o que eu falei no começo, esse estado de fluxo. Eu já trouxe para vocês aqui um autor desse livro que se chama Flow. E o que esse psicólogo fez foi conceituar esse processo em que a gente acaba ficando imersas em atividades e meio que não vê o tempo passar. Quando a gente vivencia uma intensidade muito grande de concentração, quase que é muito mais difícil a gente parar do que a gente se manter continuando. Então é como se, assim, a gente estivesse falando, nenhuma mãe vai precisar falar para o filho: volta a jogar videogame, volta à atividade que você estava fazendo, ou então alguém que é apaixonado por, sei lá, jogar futebol com os amigos. Ah, você tem que jogar futebol com seus amigos. Não, porque aquilo já é prazeroso. Você não precisa incentivar aquele comportamento ou incentivar que aquela pessoa continue fazendo aquilo. Você, na verdade, precisa pedir para que ela pare, sabe? Então, filho, para de jogar videogame porque agora a gente tem que fazer outra coisa. Toda vez que a gente está imersas em atividades que são muito prazerosas, que a gente entra nesse nível de concentração muito alto, a gente não precisa falar sobre disciplina. E é talvez aí que esteja o grande ponto, a grande sacada do negócio. E o que esse autor traz pra gente é, ok, entendi que é importante identificar esses processos e estados de flow, mas como que eu transformo uma tarefa chata em uma tarefa que vai me permitir entrar no estado de fluxo? Ele fala que a gente precisa encontrar um ponto ótimo, um equilíbrio entre aquela tarefa ser fácil demais ou difícil demais. Se ela é fácil demais, você não se sente desafiada. E se ela é difícil demais, você se sente empacada. Então, o primeiro momento vai ser entender qual que é esse momento da nossa rotina que a gente quer incentivar ou aumentar as chances de um estado de fluxo. E entender como que eu consigo, se é possível, mover um pouco essa escala, tirar ela talvez do fácil demais ou do difícil demais e trazer ela um pouco mais para o centro. E o que um outro autor, que dessa vez eu não trouxe ele aqui, vai ser a primeira vez que eu vou falar dele, um professor de Stanford, que é o professor David Melnikoff. Ele fala sobre o seguinte, e aí tem uma nova ideia aqui pra gente trazer pro nosso repertório, que não é necessariamente sobre a tarefa não ser fácil demais e nem difícil demais. É sobre a gente aumentar os possíveis resultados. E eu tô falando aqui bem devagar para não confundir ninguém, porque enquanto eu tava pesquisando sobre isso, eu também tive que explicar para mim mesma, fazer aquele processo, né, de aprendizagem para conseguir relacionar muito bem todas essas ideias e aí sim aplicar na minha própria rotina. O que esse autor fala? Esse autor fala que você não se engaja e não entra em um estado de fluxo porque aquela atividade não é nem fácil nem difícil. Isso é importante, sim, a gente vai falar, mas ele fala que está muito mais ligado a essa incerteza. Então, um exemplo clássico que praticamente todo mundo que está estudando sobre comportamento, que está estudando sobre motivação fala, são os exemplos de caça-níqueis, né? Essa palavra em português fica meio estranha, mas enfim, essas maquininhas de cassino. O que acontece? Quando você entra, vamos supor, uma pessoa que vai jogar esse jogo, ela entra nesse espaço, senta na sua máquina. Antes dela girar aquela roleta, aquela alavanca, ela tem um número gigantesco de possibilidades. Então, quais são esses resultados? Pode ser que dê um resultado A, B, C, D, E, enfim, são muitas combinações. E a partir do momento que a alavanca ela é puxada, os símbolos vão sendo preenchidos e essas possibilidades de resultado, elas vão diminuindo, até chegar em um resultado só. E o que esse autor diz é que o nosso estado de fluxo é passar de uma incerteza muito grande para uma certeza. Então, passar de muitos resultados possíveis para um resultado só. Toda vez que a gente faz esse processo, a nossa cabeça ela meio que engata nesse estado de fluxo. Mas, Júlia, o que isso tem a ver com
com a minha rotina? Como que eu vou pensar sobre isso na minha própria rotina? E ele dá alguns exemplos. Ele fala que, por exemplo, é muito mais engajador, qual que é a palavra certa? Não sei. É muito mais fácil de se engajar em uma atividade que você não sabe o resultado final. Então, quando a gente fala que ela não pode ser nem fácil demais, nem difícil demais, a gente também está falando sobre essas incertezas. Porque se você estabelece para você mesmo uma meta de eu vou ler 3 páginas por semana, essa meta talvez seja fácil demais. Então, você não tem uma incerteza se você vai cumprir ou não vai cumprir, porque é quase que certo que você vai conseguir ler 3 páginas naquela semana. Então, esse cenário não seria um cenário bom para te engajar. Enquanto que se eu vou para o outro extremo e crio uma meta de, por exemplo, conseguir terminar um livro nessa semana. Para algumas pessoas pode ser uma meta interessante, mas talvez para quem não esteja tão engatada nesse processo da leitura, criar uma meta de ler um livro por semana pode ser para o outro oposto. Então a chance dela não ser cumprida é tão grande que você se sente meio que desmotivada. Então, no final das contas, a gente está falando em relação às nossas metas, como que a gente consegue encontrar um nível meio que ótimo. Eles chamam desse ponto ótimo, esse ponto que não é nem tão fácil nem tão difícil. E a mesma coisa pode ser aplicada também para os nossos blocos de tempo. Se você não está familiarizada com o nosso método de rotina, sugiro que você assista ao episódio O Método que Salvou a Minha Rotina, para você entender um pouco mais. Mas esse método de rotina, ele parte do pressuposto de que a gente tem blocos de tempo, de tarefas, né? E como que a gente transfere essa nossa pesquisa que a gente está fazendo aqui agora sobre a motivação, estado de fluxo, para esses momentos, esses blocos de tarefa? Esse autor vai dizer que também é interessante criar pequenas metas para esses blocos de tempo. Então, talvez não seja até 5 horas da tarde eu vou finalizar aquele post que eu tava fazendo. E eu tô trazendo esse exemplo porque é minha meta de verdade, tá? De ontem. Talvez o que ele diz seria deixar um pouco mais em aberto. Seria escrever, por exemplo, quantas páginas ou quantas artes eu consigo produzir nesse período de tempo. Mas aqui, trazendo para vocês uma reflexão que eu tive, a partir do momento que eu fui estudando um pouco mais sobre essa forma que esse autor entende o processo de fluxo, eu também algumas coisas foram levantando umas bandeiras vermelhas. E aí, vamos conversar juntas sobre isso. Porque às vezes a gente criar metas de quantas páginas eu consigo ler em 1 hora. Isso é muito mais incerto do que a minha meta é ler tantas páginas. E aqui é muito interessante, eu não quero deixar vocês confusas, mas é basicamente um autor falando sobre você tem que ter uma meta muito específica para a sua cabeça conseguir concentrar e entrar no estado de fluxo, e o outro autor falando quanto mais aberto for, é importante que você tenha clarezas do que tem que ser feito, mas deixar uma meta em aberto, então ler o máximo de páginas possíveis dentro desse período de tempo. Para esse segundo autor, isso que dá o estado de fluxo. Confunde a nossa cabeça, né? Porque se eu, que estou pesquisando e pesquiso sobre esse tema há, enfim, pelo menos 2, 3 anos, imagina uma pessoa que está caindo de paraquedas nesse mundo. Mas, nesse campo, pelo menos do comportamento, meio que tá tudo bem a gente ter visões diferentes. O mais importante é a gente conseguir entender o processo pelo qual cada pessoa chega em um resultado diferente e transpor isso para a nossa própria realidade. O que eu consigo tirar de pontos positivos ou pontos negativos dessas situações? Primeiro, me parece que ter uma meta mais smart, que é como a gente chama aquelas metas que são mensuráveis, tangíveis, enfim. Ter uma meta muito específica nos ajuda a falar se a gente atingiu ou não atingiu. E, inclusive, isso é muito bom para que a gente possa celebrar as nossas conquistas. Por outro lado, a gente tem uma meta muito aberta de, por exemplo, vou ler o máximo de páginas possíveis nesse período de tempo, talvez dê a sensação contrária, de que, a depender de como a sua cabeça vê, de que você não foi bom o suficiente, então você poderia ter feito mais, porque no final das contas você não estabeleceu um limite. Mas, por outro lado, para algumas situações isso pode ser interessante. Ele fala que, por exemplo, aquele processo de
uma cadeia de vários dias consecutivos fazendo uma atividade, isso tem tudo a ver com esse estado de fluxo. Então, ele dá até o exemplo do Duolingo, que é um aplicativo de língua que você tem a sua ofensiva. Então, quantos dias você consegue se manter ativo no aplicativo? E esse exemplo do Duolingo sempre está presente em estudos de comportamento, porque, enfim, ele é clássico. Mas a ideia é fazer com que a gente consiga não pensar se eu vou conseguir ou não fazer esse hábito, mas sim, quantos dias eu consigo manter esse hábito ativo? E ele fala que isso funciona principalmente para quando a gente já é meio que boa em alguma coisa. Quando a gente está começando, é muito melhor pensar o contrário. Então, mapear os dias que eu não consigo e tentar fazer com que eles resultem no menor número possível. E agora eu quero que a gente pense aqui na nossa rotina. Quais são as atividades que eu sinto que eu engato fácil e que é muito fácil me manter concentrada? E quais são as atividades que eu preciso fazer, mas que até o momento eu estava pensando, eu preciso de mais disciplina, e que agora a gente vai pensar como aumentar a nossa motivação para elas. Então, entenderam? São duas situações, né? Quero que a gente pense aqui. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma situação de trabalho que para mim é muito boa. Que a partir do negócio que eu construí, eu tenho a possibilidade de trabalhar com coisas que eu gosto muito. Então, eu normalmente não preciso de disciplina para trabalhar, para conseguir me manter focada, porque são coisas que eu gosto. Então, por exemplo, conseguir ficar durante 3 horas fazendo um post para o Instagram, ou então estudando para um podcast. Isso tudo acontece de maneira muito natural para mim. É óbvio que a gente tem oscilações, e principalmente para nós mulheres, essas oscilações, elas precisam ser consideradas. Então, por mais que seja muito fácil para mim sentar e estudar para escrever um roteiro para o podcast, em alguns momentos do mês, por uma questão fisiológica mesmo, né, hormonal, eu não me sinto tão motivada assim, eu me sinto muito mais aérea ou então reflexiva e não tão mão na massa. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é entender quais são as outras atividades que não são tão prazerosas assim para mim. E eu vou te dar aqui um exemplo. Por mais que eu esteja super engajada com os meus estudos para o podcast, para esses episódios acontecerem, em paralelo existe a minha pesquisa. Mas acontece muito de, enquanto um tá com uma motivação lá em cima, o outro tá com a motivação lá embaixo. E às vezes altera de ter uma motivação lá embaixo para fazer, enfim, os meus conteúdos e uma motivação lá em cima para os meus estudos da minha área de pesquisa, né? Mas nesse meu caso, lidar com o sentar para estudar para coisas relacionadas à minha pesquisa, à minha pós-graduação, às vezes não flui tão facilmente. E aí, o que eu fui conseguindo entender e mapear a partir dessa pesquisa que a gente está conversando hoje? Como que eu posso me sentir motivada para fazer a minha pesquisa? É óbvio que eu poderia ir pelo lado da disciplina. Então, criar aqueles mecanismos de comprometimento, criar ferramentas para inibir os impulsos de fazer outras coisas. Eu poderia ir por esse caminho. E às vezes até é válido. Mas nesse caso eu quis pensar pelo outro lado, que é o lado da motivação. Um primeiro ponto, conseguir atrelar essa mesma motivação que eu sinto pelos conteúdos aqui do podcast com a motivação que eu quero sentir para minha pós-graduação. Essa relação costuma dar muito certo, pelo menos para mim, e quando eu vou testar isso com as sócias e alunas do clube. Porque eu meio que aproveito de uma coisa que já tá dando certo, mas também tomando muito cuidado para não estragar aquela coisa que tá dando certo. Mas aí no meu caso, eu, por exemplo, tô agora num momento de escrever o meu projeto de pesquisa da pós-graduação. E o que eu vou começar a fazer é tentar casar um pouco os conteúdos aqui do podcast com essa minha pesquisa, para que uma coisa meio que puxe a outra para cima. Eu já atendi algumas alunas e sócias do Clube Rotina Perfeita que elas estavam indo muito bem na faculdade, mas elas tinham em paralelo um projeto de criação de conteúdo. E por mais que aquilo fosse importante, elas não encontravam muito tempo e meio que motivação para criar tempo para aquela atividade ser feita, que seria a produção de conteúdo. Esses projetos meio que em paralelo. O que a gente conseguiu perceber é que quando a gente relaciona uma coisa com a outra, as coisas começam a andar. Então,
a partir do momento que, por exemplo, ela estava estudando sobre um tema X na faculdade e ela conseguiu criar um post, um conteúdo relacionando as duas coisas, essa motivação que ela tinha pelos estudos, porque aquilo era importante, porque aquilo, enfim, precisava ser feito, tinha uma urgência, foi encaminhada para outra área também, que seria a área de criação de conteúdo, produção de conteúdo. Isso dá super certo. E é o primeiro ponto que eu vou testar nessa minha rotina com a minha pós-graduação. O segundo ponto que a gente pode pensar sobre esse processo da motivação é fazer um trabalho mesmo reflexivo de entender a importância daquilo não como objetivo, mas sim como processo. Então, eu comecei a pensar de forma consciente. Como que esse meu treino para uma atividade de pesquisa um pouco mais densa, porque querendo ou não, a minha pesquisa exige uma atividade um pouco mais densa do que a pesquisa para os episódios aqui do podcast, que normalmente estou tratando de temas um pouco mais complexos, né, na pós-graduação, pensar como que sentar para estudar para a pós-graduação vai me desenvolver e vai fazer com que eu esteja mais treinada para essa habilidade da pesquisa, que isso vai acabar beneficiando também o meu trabalho como criadora de conteúdo. Então, esse processo mais racional, ele também pode ser muito útil. A gente falou no episódio passado como que, às vezes, a gente fica muito presa a técnicas para resolver os nossos problemas, mas só da gente entender o panorama geral, o processo, tanto de forma conceitual, quanto também de forma mesmo fisiológica, como que, enfim, a minha cabeça, ela cria mecanismos para fazer com que eu faça uma coisa ou faça outra, quais áreas da minha cabeça ela funciona quando eu quero que uma coisa aconteça ou quando eu quero que aquela coisa não aconteça. Entender de forma racional esses processos também nos ajuda a ter bastante consciência do nosso comportamento, e isso é sim uma ótima forma da gente conseguir mudar um comportamento ou, enfim, realinhar um pouco essa rota. E para terminar, na minha própria rotina, outra questão que eu venho pensando sobre esse momento da minha pesquisa dos estudos é repensar um pouco algumas metas. Tentar trazer um pouco mais desse processo de motivação por metas que sejam mais engajantes. De novo, espero que essa palavra esteja certa. E aí eu vou reformular algumas dessas metas para entender, por exemplo, quantos dias seguidos eu consigo ter pelo menos um pequeno momento de dedicação para minha pesquisa. Um momento de pelo menos 10 minutos. Quantos dias seguidos eu consigo fazer isso? Ou quantos dias eu consigo ficar... Ou então mapear, né, o menor intervalo que eu consigo fazer entre uma sessão de estudos e outra. Eu vou trazer um pouco desse processo para testar isso na minha própria rotina. E aí, óbvio, eu conto para vocês como é que foi este teste. E com isso, vamos para os exercícios. O que você pode fazer na sua própria rotina? De tudo que eu falei, provavelmente você já deve ter tido algumas ideias, se você conseguiu deslocar o meu exemplo para a sua realidade. Mas agora eu vou te trazer aqui mais exercícios. Exercício número 1. Reestruturar também essas suas metas para gerar um pouco mais de incerteza ou então deixar ela naquele nível ótimo entre o que é muito difícil e aquilo que é muito fácil. Você vai escolher uma atividade que você precisa de mais engajamento, que você precisa de mais motivação, e você vai reestruturar essas metas. E aí você pode pensar de forma conceitual mesmo, assim. Quais são os resultados possíveis? Eu tô trabalhando numa incerteza ou eu já meio que sei o resultado daquilo que eu me propus a fazer? E o outro exercício vai ser mapear as atividades que você faz com muito prazer, que você realmente consegue entrar nesse estado de fluxo. Ao mapear essas atividades, eu quero que você pense como você se sente quando você está cumprindo essa atividade, como você se sente quando você está engajada nela. E a partir disso, eu consegui fazer essa engenharia reversa que a gente já falou aqui, né? De entender esse processo e começar a pensar como criar isso também, esse processo de fluxo, em outras atividades que sejam, hoje em dia, um pouco mais chatas de serem feitas. E esse foi o nosso episódio sobre motivação. Muito, muito obrigada por ter assistido até o final.
Se você tiver alguma dúvida, sugestão para próximos episódios, deixa aqui na caixinha do Spotify ou então em comentário aqui do YouTube. Você sempre pode receber esse conteúdo em texto às segundas de manhã, só se inscrever na nossa newsletter dentro do meu perfil, no link da bio, no perfil @jutestore. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto Clube Rotina Perfeita, @Clube Rotina Perfeita no Instagram ou clubeRotinaPerfeita.com.br para fazer a sua inscrição. Até a próxima semana!